Então, né? Olá, olá. Quem que avisou que o Jared Goff ia espalhar farofa? Quem que falou? É porque quando eu erro, tacam pedra. Mas quando eu acerto, eu que fico insuportável. Olá, olá, Eduardo Miceli, tudo bem? Não tá tudo bem. Por que não tá tudo bem? Eu tive uma noite de sono muito ruim, porque eu fiquei até tarde vendo um jogo que teve menos de 20 pontos. Menos de 17 pontos. Ah, não, mas jogo defensivo que é bom. É da hora. É da hora um jogo de batalha defensiva e entretenimento puro pro Super Bowl, Eu gosto, mas assim, o jogo não foi tão divertido assim. Foi meio chato, galera. Desculpa. Eu acho que foram 2 planos de jogos defensivos maravilhosos, tanto do Bill Belichick quanto do Wade Phillips, mas o jogo não foi uma parada que você fala, porra, foi irado. Não foi. Se você gosta de futebol americano e você quer fazer breakdown e análise tática e falar no Twitter que, porra, busted coverage, caralho, não sei o quê, aí é maneiro. Aí você vai achar uma diversão. Mas se você é um cara que tá vendo futebol americano ainda não de forma muito apaixonada, você vai falar, puta que pariu, perdi meu fantástico, perdi minha videocassetada. Não, mas aí você tá devendo Faustão, tem alguns episódios já. Agora você tem que falar com a voz do nosso querido glorioso comunicador. Vai, solta aí. O filho da dona Nancy, galera. Ele não consegue antecipação, hein? Brincadeira, esse Jared, galera. Não vai da liga, hein? Meu irmão, vem aí os reclames do Plim Plim e depois o Fantástico. Boa noite, galera! O Jared Goff na prova da ponte do rio que cai, ele não ia atrapalhar os competidores. Ele não ia... Que horror. Ele não ia conseguir antecipar aí os passes. Inclusive, depois dessa atuação fabulosa no Super Bowl, o Jared Goff concorre para roubar de Kirk Cousins o naming right do nosso prêmio mais importante desse podcast. Então, aguardem aí cenas dos próximos capítulos, meu querido Eduardo Miceli. Mas antes, uma notícia muito triste. Muito triste. Você evitou o Faustão, agora evitar o Gugu. Olha, gente, esse podcast, gente, é o último da temporada. É o último podcast dessa temporada 2018. Depois a gente tirar umas fériasinhas aí de umas 3 semanas. Então, a gente vai tentar fazer o melhor episódio possível pra você matar a saudade e ver e rever e... Quer dizer, ouvir, né? Ouvir e ouvir e reouvir por muito tempo, Eduardo Miceli. Isso. Só isso que eu vou falar no podcast. Isso. Qual é a pauta? A pauta é o Super Bowl 53 aí que aconteceu. Há rumores de que aconteceu. Eu fiquei esperando um jogo acontecer e não fui. Mas a atuação defensiva que é legal. A atuação defensiva é fantástica. Aquele Chiefs e Chargers, aquele Chiefs e Rams foi chato. Aquele jogo foi muito ruim, né, cara? Bom mesmo são 6-3. Legal é a quantidade de punts que teve, né? Inclusive, eu acordei ontem na expectativa realmente de ter visto 14 punts. Era tudo que eu queria. Houve mais punts na partida que pontos dos Patriots. Puta merda. A gente vai falar de tudo isso com muito mais detalhe, mas eu queria me pedir desculpas de antemão caso vocês ouçam um barulho. Que eu tenho um vizinho que eu conheço aqui, que é o Ângelo, que tá fazendo obra aqui no prédio. E ele tá meio que decidiu derrubar de novo o muro de Berlim. Então volta e meia rola uns esporros aqui no microfone. Então eu já peço desculpa aí, caso vocês ouçam pá, um negócio intenso. Mas a gente vai falar do Super Bowl com muita calma, né? Com muita carinho, precisão. E honrar o grande partido. Então o podcast vai durar 3 horas e a gente não vai falar nada. Não, tem muita coisa pra falar, calma aí. Não. Vamos deixar ele 3 horas, aí a gente fala alguma coisinha lá pro final, um touchdownzinho no final. Ah, sim, entendi a deixa. Bom, vamos seguir a pauta que o Eduardo Miceli programou aqui. Bom, Bill Belichick é o melhor treinador da história da NFL e não há mais discussão, né? Eu há uns 4 anos falo que não tem discussão. Assim. Não, simplesmente não dá, não tem como, cara. O que ele fez ontem foi sacanagem. Eu postei no Twitter, eu revi alguns lances, não vi o jogo inteiro ainda. Eu também não. Eu quero ver, inclusive, para ver com o Tony Romo, né? Mas ainda não vi. Mas a impressão que me passa na defesa dos Patriots e com o Goff em campo, com o ataque dos Rams, é que assim, isso eu falo muitas vezes no meu livro, né, no Manual do Futebol Americano, que a defesa é uma unidade reativa, ela tenta ser um espelho do ataque para neutralizá-lo, ela tenta adivinhar o que o ataque vai fazer para neutralizá-lo e ponto. Ontem, o Belichick inverteu essa ordem, a defesa dos Patriots agiu de maneira ativa para confundir o Jared Goff.
E é muito difícil, arriscado fazer isso, e os Patriots tiveram a coragem de fazê-lo. Sim, o Bill Belichick, ele faz uma coisa que é sem igual na história da NFL. Ele tem uma capacidade de adaptação e de fazer o que deve ser feito que muitos treinadores simplesmente não fazem numa carreira inteira. E ele faz isso de semana a semana. Eu tava vendo a discussão da galera do The Ringer, com o Kevin Clark e o Robert Mays, que eles falaram assim: não, teve uma discussão outro dia, tem até um texto sobre isso, sobre quem seria o maior técnico dos tempos, porque qual é a grande criação do Bill Belichick? Porque você fala do Bill Walsh, você fala, o West Coast Offense se espalhou e virou padrão ao redor da NFL, você tem o Tony Dungy, o Tampa 2, Tampa 2, né? E você tem o Pete Carroll com Cover 3, que várias defesas da NFL hoje utilizam. O legado do Bill Belichick, eu acho que é justamente a capacidade de adaptação. Não tem uma coisa que você fale, não, o Bill Belichick começou a fazer, sei lá, screen pro wide receiver, um exemplo idiota, tá ligado? Mas o legado dele é justamente isso, é ele chegar numa semana e ser o time que eles precisam ser. Eles precisam ser um time que corre bem pra cacete com a bola pra bater os Chiefs, eles vão correr bem pra cacete na bola. Eles são um time que vai botar cobertura em zona em 90% dos snaps pra ganhar o Super Bowl, eles vão fazer isso, e eles vão ser excelentes nisso, porque esse é o pedigree do treinador que a gente tá falando. Exatamente. Dormicelli, você viu que eu peguei um gatinho pra mim, né? Eu vi, cara. Ele é muito fofo. Agora ele tá explorando a casa. Tem nome, Anthony? Chuta. Tom. Então, né? É Tom. É, né? Vamos fazer o quê? É Tom. É porque aí combina com o gato, combina com o Brady. Eu pensei em colocar Palpatine, pensei em colocar Vader, mas aí vai ficar Tom mesmo, então. Tom é bom, tá bom. Tom. É nome curto e tal, e quando eu falo ele toma um susto se ele estiver aprontando. Agora ele tá brincando com uma tampinha. Não é Tom. Fofo. Bom. Eu adoro gatos, gatos me odeiam. O Tom é muito fofo. O Tom dorme comigo, o Tom... você é alérgico a gatos? Porra, infelizmente. Bom, então quando você vier aqui em casa, eu vou ter que esconder o Tom. Não, eu tomo um remedinho, começo a me coçar, começo a ficar todo empolado, não tem problema não. Tá. É engraçado que o seu cão é peludo, né? Mas eu não tenho alergia a cachorro. É só gato. Só gato. Se eu tivesse a cachorro, eu estaria fatalmente morto, assim. Bom, o Tom tá bem aqui, tá brincando com o seu rabão, e ele é bem peludo, ele vai te dar bastante alergia, com certeza. Fofinho. Então é isso, voltando à pauta agora. Todo mundo esperava que o Bill Belichick fosse montar um plano de jogo formidável, e foi o que aconteceu, né? E teve até um seguidor que me chamou a atenção, que eu falei uma vez no podcast. Quando o Stephon Gilmore vai bem, os Patriots vão bem. Quando o Stephon Gilmore vai mal, os Patriots vão mal. Não é causa e consequência, óbvio, é correlação. Mas é um tanto quanto intrigante isso, né? E ontem ele fez jogadas importantes, bem como a interceptação. Não foi um jogo do Tom Brady ontem. Definitivamente não foi um jogo do Tom Brady ontem. Não foi um jogo de nenhum dos ataques, na verdade. Mas a diferença entre o Brady e o Goff, deixa eu ver se você colocou isso na pauta, se eu tô me adiantando ou não. O quê? Não, você não colocou, então eu vou poder falar antes. A diferença do Brady pro Goff foi a antecipação de passes. O Brady encaixou alguns passes ali, gente. O Julian Edelman foi MVP do Super Bowl, mas alguém teve que passar 10 vezes para ele para 140 jardas, né? Então, eu acho assim, tô pensando aqui uma analogia boa. Não vou conseguir dessa vez. Mas o Brady foi aquela essência de quarterback, de general comandando as tropas. O supporting cast, o elenco de apoio dos Patriots foi o responsável por esse título. Nesse Super Bowl 53, Sim. Ponto. Mas isso não quer dizer que a figura do Tom Brady não tenha sido importante. Não. Até porque, eu vou te fazer duas proposições meio loucas. Tom Brady nos Rams, os Rams teriam vencido o jogo? Não sei, foi um jogo muito decidido na parte técnica, de técnico. Tá, ok. Dak Prescott nos Rams, os Rams teriam vencido o jogo? Não. Não? Não. Tá. Eu acho que sim. Você acha que sim? Eu acho que sim. Eu acho que o Dak teria apavorado menos que o Jared Goff. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Goff e McVay. Vamos falar daqui a pouco. Mas eu sinceramente acho que teria apavorado menos.
Você não colocou na pauta, mas sobre o Brady, a chave pro sucesso dos Patriots ontem foi Edelman e Gronkowski, né? Para os dois, o Brady teve 19 passes, 16 completos para 228 jardas e 11 primeiras descidas. Para todos os outros recebedores do New England Patriots, 5 de 16, 34 jardas, 1 first down e 1 interceptação. O que é impressionante em relação ao New England Patriots no geral é que eu vou te dar... Se você chegasse para uma pessoa na rua que entende o básico do futebol americano e falasse: Tom Brady teve uma partida assim, ó. 28 passes acertados de 48 tentados, 505 jardas e 3 touchdowns. E uma outra partida dele, 21 passes completos de 35 tentados, 262 jardas e uma interceptação. Qual Super Bowl ele ganhou? Essa é a prova de que o futebol americano é o esporte mais coletivo de todos. O primeiro é o Super Bowl 52 e o segundo é o Super Bowl 53, que você falou, né? Exatamente. Ano passado ele teve um jogo histórico, bateu o recorde de jardas no Super Bowl e não ganhou, e teve um jogo maravilhoso. Esse ano ele teve um jogo médio, não foi um bom jogo, também não foi um jogo ruim, foi um jogo médio. Ele foi interceptado literalmente no primeiro passe que ele tentou, numa bola desviada, um passe meio telegrafado. Mas esquisito, né? Parecia que ele tava segurando a bola, foi muito estranho, assim. Parecia bug da Matrix, foi um negócio bem esquisito. Não tô passando pano, não, foi uma bosta o passe. Não, vai merda, passe foi merda. Ele teve uns passes bem merda, inclusive. Mas mostra a importância de ter um time com um mindset feito, treinado bem do jogador A ao jogador Z. É formidável mesmo, assim. E ontem o Belichick falou assim: o Sean McVay, a gente vai falar do McVay mais pra frente, o Sean McVay tem feito XYZ. Eu tenho mostrado W o ano inteiro. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar o W pela janela e vou mostrar uma coisa completamente diferente. Eu vou paralisar o Sean McVay. E foi isso que aconteceu. A gente vai falar mais deles mais pra frente, falar do lado dos Rams, a gente tá falando muito dos Patriots agora. Mas o Belichick, cara, não tem igual. O Twitter dos Patriots é muito filha da puta, cara. Lógico que eles incorporaram a instituição Império Galáctico. Eles acabaram de postar a foto da cauda do avião, que tem 5 Vince Lombardi, e não cabe mais um. Aí eles tweetaram: vou precisar de avião novo. Puta, maravilhoso. É um mal triunfando. Bom, daqui a pouco vai aparecer um dodói que nem foi no Instagram, que eu postei que o Brady era o Darth Vader. Aí ele: eu não gosto dessa comparação, porque essa comparação revela que os Patriots são um mal, eu não acho que é bem assim. As pessoas são muito chatas, né, cara? Puta merda. Vamos lá. Ainda sobre a linha ofensiva dos Patriots, que acho que a gente tem que falar. O Brady foi pressionado em só 5 dos 36 recuos de passe, 14%. É a menor porcentagem de pressão num Super Bowl desde o Drew Brees no Super Bowl 44, 13% contra os Colts. E a menor porcentagem de pressão do Brady em um Super Bowl. E esse filho da mãe já teve em 9. Então, é realmente impressionante. E aí eu volto àquela estatística que eu falei no último episódio, que em vitórias o Brady foi pressionado 24% em Super Bowl e em derrotas 31%. Não é à toa que teve só um sack e foi culpa do Tom Brady, não foi culpa da linha ofensiva, o sack que os Patriots tomaram, porque ele segurou a bola até não poder mais, e a sorte que foi um fumble recuperado, foi um fumble forçado e recuperado por New England. Justo. Né? Vou colocar. O trabalho de Skarnek é idiota de bom. Na história da pós-temporada, nas últimas 10 pós-temporadas, os últimos 10 playoffs, só o Peyton Manning em 2013 teve menos pressão com 10%. A pós-temporada do Tom Brady ficou em 12% e apenas um sack. E aí, o que a gente falou muito também, Eduardo Miceli? Qual era o matchup principal dessa partida? A gente falou muito do Sul, né? Sul e Aaron Donald contra a linha ofensiva e Tom Brady, certo? Isso. Claramente esse era o duelo principal. E o Sul desapareceu. E o Aaron Donald também, viu? Os Rams não conseguiram pressão pelo interior da linha ofensiva contra o Tom Brady, mesmo tendo uma linha defensiva carregada de estrelas. Nos 2 dropbacks que os Rams conseguiram pressionar o Brady pelo meio, inclusive teve um que o Aaron Donald atropelou o David Andrews, o center dos Patriots, o Brady teve 0 de 2. Então, né, e a pressão pela parte de fora da linha, ele teve 2 de 2, e aí o sack que acabou acontecendo. De acordo com o NFL Next Gen Stats, o Aaron Donald conseguiu pressionar o Tom Brady apenas uma vez nessa partida, só uma vez, e foi a pior marca do Aaron Donald na temporada inteira. Só mostra, de novo, o trabalho formidável que o Skarnek fez renovando essa linha ofensiva. Pois é, o Dante Skarnek é técnico de linha ofensiva do New England Patriots, fez um trabalho formidável nessa pós-temporada. E vale lembrar que a linha ofensiva inteira do New England Patriots é diferente
da linha ofensiva do Super Bowl 49. Inteira. 49, não tem nenhuma né? peça igual. Não tem nenhuma peça igual. Então, é incrível, né? A gente sabe que os elencos da NFL se renovam bastante, né? E a média de um jogador na NFL é de 4, 5 anos. A gente fica de olho em Drew Brees, em Tom Brady, em Peyton Manning, papapá, e Brett Favre, mas a maior parte dos jogadores some e a gente nem percebe. E em 4 anos a linha ofensiva dos Patriots mudou inteira, os 5 jogadores, e mesmo assim conseguiu aí fazer uma pós-temporada fantástica. Não dá para dar MVP para uma unidade, mas o MVP do Super Bowl seria, se pudesse, a linha ofensiva inteira dos Patriots. Falando em MVP, você acha que o prêmio foi bem dado pro Edelman ou você daria pra outra pessoa? É discutível. Eu teria dado pro Sonny Michel. Engraçado, tá. Você teria dado pro James Devlin? Óbvio. Você cantou a bola. Quem fez o bloqueio que colocou o Sonny Michel na endzone? Tô falando, fullback é a melhor posição do futebol americano, as pessoas não me acreditam. Mas olha só, rapaz. O meu MVP seria o Stephon Gilmore, cara. É ele. Eu acho que ele foi a grande diferença. Ele teve 5 tackles, ele teve interceptação. Sabe qual a questão também? Num jogo como esse, o MVP ser do ataque é meio sacanagem, né? Pois é, por isso que eu acho, tipo, dá pra alguém, tá ligado? Dá pro Jason McCourty, que salvou o touchdown. Eu fui procurar no Google Super Bowl MVPs, a foto que ilustra o Brady. Deixa eu pegar aqui quem foi o último defensor. Já lembrei, o Malcolm Smith, nem precisava procurar. No Super Bowl 48 do Seattle Seahawks. Mas nos últimos 10 anos a gente teve só um defensor como MVP do Super Bowl, no caso o Malcolm Smith, linebacker. E nos últimos 20 anos, só 2. Ele e o Dexter Jackson do Tampa Bay Buccaneers. Ou seja, 2 das melhores unidades da história da NFL. A defesa do Seattle Seahawks de 2014 e dos Bucks de 2002. E aí, se você vai um pouquinho mais longe, tem o Ray Lewis no Super Bowl 35. Ele jogou pra cacete. Só não teve mais interceptação porque Deus não quis. Porque o Kerry Collins naquele jogo, Ave Maria. É o Kerry Collins. Falei o quê? Não, eu tô concordando. Tipo, foi provavelmente a pior atuação de um QB no Super Bowl. Acho que a atuação defensiva mais destacada nos últimos 25 anos talvez seja do Larry Brown no Super Bowl 30, né? Que ele intercepta o O'Donnell 2 vezes, se eu não me engano. E aí garante o 5º título do Dallas Cowboys, isso em 96, temporada 95. Mas é raro um defensor ser MVP do Super Bowl. MVP da NFL, a gente sabe que o último foi o Lawrence Taylor em 86. Agora o MVP do Super Bowl tem alguns outros exemplos, né? Como eu falei, o Larry Brown, tem o Richard Dent também dos Bears no Super Bowl 20 e... enfim, né? Tem também o Jake Scott. Você sabe quem foi o Jake Scott? Não tenho memória desse ser humano. Não, você não deveria saber, porque ele faz parte da no-name defense dos Dolphins de 72. Então esse é o exemplo maior pelo qual essa defesa era chamada de no-name defense. Porque o Super Bowl MVP daquela defesa, ninguém sabe quem foi. Bom, sobre o ataque dos Patriots, tem mais alguma coisa que você queira falar antes da gente endereçar o gigantesco elefante na sala chamado McVay Goff? Tem sim. Se você quiser... Não, vamos falar dos Rams logo. Vamos falar dos Rams? Vamos. A gente consegue contextualizar depois tudo. Mas só para arredondar, o Tom Brady com o Julian Edelman tem 24 passes completos e é o recorde de Super Bowl junto com Tom Brady e Dion Branch em segundo, Tom Brady e Dion Branch, Tom Brady e Rob Gronkowski em terceiro, aí vem Jim Kelly e Andrew Reid, que jogaram 4 Super Bowls em quarto, e adivinha quem é o quinto? O quarterback? Não sei. Porra. É o Tomás Eduardo também, né? Com Danny Amendola, 21. Tipo, Amendola. Ave Maria. E o Amendola tá no exílio, foi pra Sibéria. Onde que ele foi mesmo? Dolphins. É verdade. Nem tinha lembrado que ele tinha ido pros Dolphins. Vamos lá, então. Ele machucou também. É verdade. E pra você ver como as coisas são, né? Nos Rams ele machucava até não poder mais, foi pros Patriots, começou a jogar bem e agora voltou a machucar, tadinho. Mas nos Patriots machucava bastante também. É verdade. Eduardo Miceli, chama que veio, tentou reinventar a roda e deu merda. Ele não tentou reinventar nada, ele botou... Por que ele colocou a porpeta do CJ Anderson o tempo todo? Esse é o grande mistério da fé, né? Assim, por que você paga o Jared Goff, Todd Gurley, $1 bilhão e deixa o rapaz no banco? Não sabemos. Porque, assim, onde mais você tá poupando ele? Porque ou é uma coisa tão grave que ele não pode jogar... Não, o próprio Todd Gurley falou após o Super Bowl que o joelho dele tá ok.
Então, cara, então não faz sentido. Eu acho que o grande pecado do Sean McVay foi não ter inventado nada para o Super Bowl. Alguém postou, não lembro quem foi agora, que são tantos tweets no calor do momento, na verdade, Antônio, é verdade. que o Matt Patricia já tinha feito exatamente o que o Bill Belichick adaptou para fazer, tirando as jogadas no meio e forçando o Jared Goff a passar no outside the numbers. Sei lá, quando foi a partida contra os Lions? Foi na semana 10? Foi na semana 11? 12, se muito. Um bom chute? Deixa eu ver aqui. É um bom chute. Olha lá, Lions e Rams 2018. Eu vou abrir aqui porque isso é importante. Foi no dia 2 de dezembro. Então, foi na semana 13, ok? Ali, o ataque do Sean McVay encontrou algumas areias na engrenagem. Apesar de ter vencido por 30-16. E os Bears foram lá e botaram mais areia na engrenagem. E essa engrenagem foi a engrenagem que eles tentou apresentar ontem. A mesma. Contra o Bill Belichick. Como é que você não se adapta ao longo do jogo? Por mais que você veja que as coisas estão acontecendo daquela forma. Será que... Ele tentou se adaptar. Ele tentou colocando mais o Todd Gurley no segundo tempo. O Todd Gurley teve 10 toques na bola. Então, mas mesmo assim não foi o suficiente. Exatamente. O Todd Gurley teve... os números... Assim, Dudu. Os números dos Rams são baixos porque foi um festival de terceiras descidas incompletas, né? 3 de 13. E aí o Todd Gurley acabou tendo 10 toques na bola para 35 jardas e teve uma corrida de 16 jardas boa. O C.J. Anderson 7 para 22 e o Robert Woods correu 1 para 5. Os números do Jared Goff são horrendos nesse Super Bowl. Sim, horrendos. 19 de 38 para 229 jardas e a interceptação. Agora vamos lá, terceira descida. Vamos por partes. Os Rams falharam nas 8 primeiras terceiras descidas no domingo. Todas elas passes do Jared Goff. 0 de 7 e 1 sec. Foram 7 passes incompletos e 1 sec em terceira descida. Em terceira descida, o Jared Goff teve 3 de 10 para 30% de passes completos, que é a pior porcentagem dele em terceira descida na carreira. Uhum. Qual era a expectativa para destruir os Patriots? Com os Rams no ataque? Perímetro. Usar o perímetro. Mas como que os Patriots geralmente perdem Super Bowls com o time do ataque? Não tô falando do Brady apanhando, mas como que acaba acontecendo? É aquela jogada cagada, é aquele passe longo, violento, que dá um jeito e entra. Ou aquela jogada incrível, Philly Special, teve aquele passe pro Alshon Jeffrey também, Helmet Catch, Manning to Manningham, enfim. Em profundidade, o Jared Goff foi um desastre. 0 de 5 com uma interceptação em passes para mais de 20 jardas nessa temporada. Não é bom. Né? Não é bom, é carinho, né? Mas assim, o que eu ia falar também é que ele traz o Todd Gurley mais no segundo tempo, mas isso é exatamente não inovar. Você tem provavelmente o melhor ataque em screens que não se chama Kansas City Chiefs. Você não tem um screen com Jared Goff. O próprio Kevin Clark apontou isso. Gente, os Patriots estão com 6 caras na linha o jogo inteiro. Por que você não tenta fazer um screen para botar o Gurley em velocidade? O Gurley foi estatisticamente o jogador mais rápido em campo ontem. Digo, foi apurado quem foi mais rápido e o Gurley estava lá, estava bem. E você olha, eu tô agora saindo um pouquinho do campo americano e indo para o que você percebe. Peraí, eu vou te interromper e é com causa. Os Rams tiveram um dos melhores jogos em screen da NFL, certo? Sim. Quantos screens os Rams fizeram ontem? Eu acho que eu lembro de um. Apenas um. É isso. Velho. Então, tipo, sabe, nem o que o time tá fazendo bem, o McVay falou assim, bora, vamos lá. O Goff teve 8.7 jardas por tentativa em passes em screen. Pra quem tá acompanhando o futebol americano agora, começando agora, o screen é aquele passe que a linha ofensiva sai pra bloquear na lateral e o running back recebe a bola atrás da linha, ou que o wide receiver fica na própria linha de scrimmage e recebe o passe. É o corta-luz do basquete, né? Screen, a tradução seria corta-luz pro basquete, não tem uma tradução boa pro futebol americano em português, a gente usa screen mesmo. E os Rams não fizeram isso. Não fizeram isso. Aí você fala, beleza, qual é outra coisa que os Rams fazem bem a temporada inteira? Play action. 6 de 10 para 87 jardas ontem. Uhum. Parecem bons números. Sim. Né? Mas foi a segunda pior marca dos Rams da temporada. Mas é impressionante. Né? E chegou um dado momento, acho que no meio do segundo quarto, que o Goff estava 1 de 2 para 19 jardas no play action. Então, até houve um certo ajuste no segundo tempo.
né? Mas mesmo assim, e claro que esses números estão inflados com o garbage time da última campanha dos Rams, né? Tem que descontar essa última campanha dos Rams aí que, né, acabou indo a lugar nenhum e ainda teve o field goal errado do Zerline. Mas, assim, foi bizarro. E a cereja do bolo é o Todd Gurley. Você falou de 10 toques, o Todd Gurley teve 3 toques no primeiro tempo. Pois é, eu acho que ele teve 10 toques, ele teve um target, eu acho, no jogo inteiro. Mas o que eu ia falar é que você olha pro Jared Goff logo depois que eu acho do touchdown, alguma pontuação dos Patriots, ele tá com uma cara de tipo, eu tô way out of my league. Isso quer dizer, a tradução seria tipo, eu tô muito fora do meu elemento aqui. E o Sean McVay também trazia essa postura corporal. E olha, o que eu vou falar agora não sou eu que estou falando, quem falou foi o Sean McVay. Ele falou, cara, eu fui totalmente out-coached hoje. O out-coached é tipo, eu perdi o duelo de técnicos. Eles foram melhores que eu. Eu não trouxe o suficiente para a franquia Los Angeles Rams. E isso ficou muito claro. O que eu boto a pergunta agora é, o Goff foi muito, muito mal ontem. Muito foi mal. Horrível. Foi um dos piores jogos da história do Super Bowl por parte de um quarterback. E olha que a gente tem aí Kerry Collins, tem Rex Grossman, né? Tem um pessoal aí que se esforçou. E eu defendo o Goff no seguinte sentido. Ele tá no 3º ano de liga e todo ano ele evoluiu. Ele ainda é novo, ele não é um produto pronto. Ele não é um cara que nem o Drew Brees indo pro Super Bowl, sabe? Que já tem tipo 1 bilhão de anos de NFL no bolso. Muito pelo contrário. Mas tem 2 lances que eu acho que são tem 3 lances que mostram o que poderia ter sido e o que foi de fato. O primeiro deles é aquela busted coverage, aquela cobertura cagada que os Patriots deixaram o Brandon Cook sair sozinho na endzone. O Goff não fez o diagnóstico rápido. O Goff não fez a leitura rápida. Ele lança a bola flutuando atrasada, que permite que o Jason McCoy faça uma jogadaça dele. Ele sai da raia dele do cover tree e salva, exatamente. Salva o rolê. E a outra jogada é a interceptação, que assim, você não joga aquela bola pro alto de qualquer jeito. Você não pode fazer isso. Não, aquilo foi bizarro. Não pode. Aquilo foi um acidente da NASCAR. Tipo, eu me senti vendo Talladega, assim. Eu falei assim, em algum momento o Jared Goff vai espalhar farofa. E eu falei isso tantas vezes no podcast. Tipo, ele apavorou, ele quis resolver e tacou a bola pro alto. Foi Jared Goff 2016 total aquilo. Não, e alguém apontou, acho que foi o Rodrigo Borg, que ouve a gente, tá com a gente há muito tempo, inclusive um grande abraço, ele é torcedor dos Patriots, ele apontou, não, mas no lance, o pass rush dos Patriots chegou muito rápido. Eu falei, sim, eu falei, não, eu estou respondendo você aqui agora. Sim, você não joga a bola pro alto de qualquer forma. Não faz a defesa tá olhando pro quarterback muitas vezes, né? Exato. E aí a defesa tem uma vantagem imensa nessas bolas rifadas pro alto. Palavras do Gilmore, não minhas, tá? Foi uma das interceptações mais fáceis que eu já fiz na minha vida. Vou além aqui, uma jogada. Tem um passe perfeito pro Brandon Cooks, que o Brandon Cooks dropa, e é isso o que poderia ter sido do Super Bowl para os Los Angeles Rams. E o fato de eu estar falando de apenas uma jogada diz muito sobre como a partida transcorreu em relação à potência ofensiva que a gente não viu. Dudu, quantas vezes os Rams chegaram na Red Zone ontem? Nenhuma, cara. Nenhuma. Eu sei, eu prestei muita atenção nesse jogo. Lembrando... Mas depois eu só abri a quarta garrafa de vinho. Eu tenho 2 estatísticas aqui interessantes pra você. Me conta. Qual era o quarterback dos Rams na última vez que os Rams não conseguiram chegar dentro da linha de 25 do oponente? Nem na Red Zone, na linha de 25, porque os Rams chegaram mais perto da linha de 26. Quem era o quarterback? Nick Foles. Qual é o último quarterback a passar pra touchdown em um Super Bowl? Nick Foles. Mas era o Nick Foles mesmo? Era! Acertei! Yes! Ai, fiquei feliz de acertar. 20 de setembro de 2015 contra o Washington Redskins. Foi um Super Bowl, antes da gente passar pra... Acho que a gente já xingou bastante os dois, mas a gente tem que fazer isso aqui, né? E aí? Eu boto o Jared Goff. É o Goff, né? Por mais que eu queira o Sean McVay. Dari, mas o Goff foi muito bizarro ontem, cara. Sabe, você teve a mesma impressão que eu virei pro Zolim. Eu não ia twittar isso na hora. Mas eu virei pro Zolim e falei assim, cara, não parece que eu tô vendo o Super Bowl. Sim, 100%. Tipo, não parecia o Super Bowl ontem. Parecia um Thursday Night Football. Isso eu tuitei. Eu falei, parece que a gente entrou no buraco negro e foi direto pra quinta-feira à noite. E estamos vendo aí um jogo aleatório, entendeu? Tipo, foi muito isso. É o Goff, né? Eu acho que como. Cara. Eu não vejo como você foge disso, sabe? E
antes que algum dodói venha encher o saco, mérito da defesa dos Patriots, inclusive tem uma estatística avançada boa, que é o DVOA, que é uma estatística do Football Outsiders, que ele começa em 0%. Quanto menor para a defesa, mais dominante ela foi em contextualização à qualidade do ataque oponente. Os Patriots tiveram 54% negativo na defesa de DVOA. Isso é um número, assim, fabuloso. É um número fora de série. Então não foi só o Jared Goff espalhando a farofa. A defesa dos Patriots fez um jogo formidável, infiltração, não deixou os running backs dos Rams quebrarem tackles. Foi um jogo, assim, incrível, disfarçando cobertura. Foi uma aula defensiva digna do Super Bowl 25, que o Belichick era o coordenador defensivo dos Giants contra os Bills. Foi um dos melhores jogos defensivos por parte de uma unidade que eu vi em muito tempo. Os Rams são o segundo ataque da NFL em pontos por jogo. A gente não pode esquecer isso, foram limitados a 3 pontos. Não vamos esquecer isso, tá bom? Espalhou a farofa, o McVay fez um monte de bosta, não chamou screen, play action também demorou para chamar, mas não vamos tirar o mérito da defesa dos Patriots. Mas o pipoca é o nosso querido Jared Goff, né? Não tem como. E sob pressão, inclusive. O Jared Goff foi pressionado em 38% dos dropbacks, 16 de 42 recuos, para 4 sacks. Nessas situações, o Goff completamente apavorado, 3 de 12 para uma interceptação. 3 de 12 pressionado por uma interceptação é o que eu faço aqui, é o que eu falo aqui para justificar o pipoca da semana. Tá bem justificado. E isso eu quero falar de novo, cara. Eu quero voltar antes de a gente falar do Wade Phillips, né? Que tá a próxima coisa na pauta. Esse Super Bowl pra mim é a joia do legado do Belichick, sabia? Porque ano passado, o que os Eagles fizeram com ele, com certeza ele ficou full pistola, né? Foi uma temporada, um final de temporada para ele muito frustrante, porque o Belichick é uma mente defensiva, né? Então ele tomar a quantidade de jardas e pontos do Nick Foles é feio, né? Para ele é feio, o cara tava mordido. Então é a joia da coroa, defensivamente falando, talvez junto com o Super Bowl 36, porque era o Greatest on Turf do outro lado, né? Sim, totalmente. Mas agora, no Greatest on Turf, o Tom Brady não era o Tom Brady, eu acho. O Tom Brady era o Nick Foles. Eu acho que não. Foles. Ele era o Nick Foles. É só assistir... Gente, vamos lá. Antes que algum torcedor dodói venha. É só assistir jogos... Assistam, por favor, porque com certeza quase ninguém fez isso. Assistam os jogos dos Patriots da temporada 2001. Tem disponível no YouTube. Assistam. O Brady é o Nick Foles. Não é o Tom Brady de hoje, tá bom? Não é o Tom Brady de 2007 com o Randy Moss. Ponto. Não é. Era um quarterback competente, um quarterback inteligente, mas a alma daquele time era a defesa. E, sobretudo, um quarterback decisivo, porque quem coloca a bola posicionada pro Adam Vinatieri chutar no Super Bowl 36 ou 38 é o Tom Brady. Né? Não existe... Não foi o Vinatieri que passou a bola lá na última campanha e falou assim, beleza, eu mesmo vou passar e colocar para alcance field goal. Mas é isso, né? Mas esse Super Bowl eu acho que é ainda mais incrível, defensivamente falando, que o 36, embora tenha que ser considerado. Com certeza. E outra coisa, é que agora a gente vê... Porque o Tom Brady, a gente pode tirar um pouquinho ele do holofote agora, só pra falar isso aqui. Porque ele não teve uma partida boa, ele teve uma partida média. Média pra ruim, inclusive. Justo, tirando uma grande campanha no final. O próprio rating dele mostra isso, né? 71.4. Não foi muito bom. Desculpa, gente. Ele teve 262 jardas na interceptação. Ele teve mais interceptações de playoffs que touchdown. Mas enfim. O Belichick é a cabeça desse Super Bowl 53. E com o Tom Brady jogando de qualquer jeito. Vamos supor que ele tivesse jogado super bem. A gente tá falando que a dupla é incrível. Que os dois juntos são perfeitos. Eles são de fato. Mas ontem a gente vê o quão importante é o Bill Belichick para essa dinastia. É fabuloso. E vamos falar agora da outra mente defensiva, que vai ter um dos grandes planos defensivos chamados, provavelmente esquecido e afunilado pelo tempo. Boa. Ninguém vai lembrar. Da mesma forma que ninguém lembra o touchdown do Larry Fitzgerald no Super Bowl 43, maravilhoso. Que ninguém lembra tantas outras jogadas, o plano de jogo do Wade Phillips, que já bateu o Tom Brady em final de conferência quando era coordenador defensivo do Denver Broncos, infelizmente vai ficar esquecido, porque as pessoas lembram de anéis, não tem como. Pois é, o próprio Robert Mays fala, gente, daqui a 10 anos ninguém vai estar falando que você ficou entediado numa noite de domingo, as pessoas vão estar falando de como esse time chegou e bateu o inovador Sean McVay em 2018. E mais do que isso, eu ia falar alguma coisa sobre o Wade Phillips e o Josh McDaniels e a importância de adaptabilidade, que eu acho que o grande tema desse Super Bowl para mim é a adaptabilidade. Posso até escrever um texto sobre isso no Pro Foots. Seguinte. O Josh McDaniels falou assim,
Cara, o Wade Phillips chamou um jogo que tava parando a gente o tempo todo, tá ligado? O tempo todo. Aí Os Patriots conseguiam avançar no campo, mas não conseguiam pontuar. Isso que foi o mais brilhante. E mais do que isso, o Josh McDaniels percebeu e falou com o time, falou, galera, eu tô com isso na cabeça, acho que a gente vai ter que testar isso, a gente não treinou isso e vambora. Então ele começa a botar um big back com o Rex Burkhead, bota o James Devlin, bota o Sonny Michel, bota o Gronkowski, deixa só o Edelman fora, vem com aqueles pacotes big, aqueles pacotes pesados e começa a dominar o ritmo do jogo. E é né, justamente quando ele faz isso no último período que a gente tem aquela campanha gloriosa do New England Patriots que termina no touchdown do Sonny Michel, que a gente vê o Rob Gronkowski sendo acionado. Cara, é adaptação. E foi no momento do jogo que já era difícil pro Wade Phillips revidar, entendeu? Tipo, pra conseguir fomentar um novo plano de jogo. Ai, gente, foi intenso. E bem intenso. Foi. Os Patriots, ó, como contexto, os Patriots tiveram 22 primeiras descidas. Não é um número ruim. Não. Mas, em terceiras descidas, 3 de 12. E na Red Zone, só uma viagem. Que, inclusive, saiu com touchdown. E foi... Eu até brinquei antes dessa campanha que tinha virado prorrogação. Quem fizesse touchdown ganhava. Ah, sim. Não. Era uma liderança insuperável pro jogo que foi, cara. Não tinha como. E eu teria ido pra quarta descida, em vez de chutar o field goal, inclusive. Assim... Porque a defesa dos Patriots estava fazendo um jogo tão formidável que você pode confiar nela para ir para aquela quarta descida. Porque era a quarta para uma garrafa de Coca-Cola. Não, e eu posso falar uma coisa que eu acabei de ler aqui? Os Patriots, você vê a importância de mudar as coisas semana a semana que o Bill Belichick faz tão bem. Os Patriots tiveram man coverage, ou seja, marcação homem-homem, em 62%. Eles marcaram em zona ontem, certeza, foi isso, né? Dos snaps na temporada. O maior percentual de marcação em zona da NFL. Sim. Ontem, quantos por cento das jogadas foram homem a homem? Uns 20%. 10%. Eles são muito filha da puta, tô falando. 90% zona. Até porque o Jared Goff jogou melhor contra homem a homem do que contra a zona. Tem essa também. Também. E, cara... em 2 semanas, você instaura um plano de jogo, em 2 semanas, para jogadores que não estão acostumados a marcar em zona. O Stephon Gilmore é man coverage total. Bastante. Total. Cara, a gente falou isso no podcast e eu não sei se as pessoas vão lembrar, eu não lembro exatamente o que a gente falou, mas a gente fala isso há tempos. O Matt Patricia deu a planta baixa de como bater. Nossa, a gente falou isso tantas vezes, hein? Porque ninguém viu esse jogo, desculpa. As pessoas não veem jogos dos Lions. A gente viu! Eu amo ver jogos dos Lions, porque eu gosto muito dos Lions. E assim, eu falei, cara, os Rams tremeram ali e o Belichick falou, ó, o Patricia já fez isso, eu vou fazer também. Vamos botar essa galera no fundo do campo em zona, quarters covered e vambora. Eu vou até achar aqui que semana que foi esta paçoca, que eu não lembro de... Semana 13, lembrei. Sabe como que eu cheguei à conclusão que eu precisava ver o replay desse jogo no Game Pass? Porque eu te falei que foi incrível. Não, pelo placar. 30-16. Não por causa do 30-16. Porque no meio do terceiro quarto, tava 13-6 pros Rams. Aí eu falei, velho, tem alguma coisa estranha acontecendo nesse jogo. Tem alguma coisa estranha. Eu lembro que eu tava no ar, mas eu olhei assim e falei assim, nossa, mas os Rams estão ganhando só de 13-6 dos Lions, que é um time, tipo, disfuncional nesse ano. O que caralho está acontecendo? Aí, tipo, teve um monte de besteira dos Lions, o Stafford teve fumble forçado, etc. E os Rams acabaram disparando o placar no último quarto, com 2 corridas do Todd Gurley para touchdown, aí ficou 23-13, depois o Prater teve um field goal, 23-16, e aí o Todd Gurley mata o jogo, 30-16. Mas até o meio do terceiro quarto, até 3 minutos faltando pro terceiro quarto, o jogo tava 16-13. Então, tipo, e um festival de field goals do Zerline. Teve um touchdown do Robert Woods e o resto foi tudo field goal do Zerline. Exato. Aí eu fiquei olhando, alguma coisa aconteceu nesse jogo. E aí eu assisti e vi que os Lions estavam jogando uma disciplina incrível, que eles estavam jogando espaçados na linha defensiva. Eu escrevi isso aí no preview do Super Bowl 53, inclusive. E aí eles deram a deixa. Na sequência, os Rams jogaram contra o Chicago Bears, se eu não me engano. Isso, contra os Bears, aí foi 15-6. E depois os Rams pegaram o Philadelphia Eagles e também perderam 30-23, aí fizeram mais pontos. Mas foi uma sequência terrível pro Jared Goff, esses 3 jogos.
Inclusive nesse jogo contra os Lions, meu querido Eduardo Miceli, deixa eu ver aqui as splits do Jared Goff, que foi o primeiro plano de jogo, a primeira arquitetura do desastre. 17 de 33 para 207 jardas, um touchdown, uma interceptação e rating de 68.6. O Matt Patricia tem que receber um anel do New England Patriots. Porque ele também tem as digitais dele nesse título aí do Super Bowl 53. Tem que receber. Ele provavelmente vai dar uma ligadinha pro Bill Belichick falando, cara, I see what you did there, tá ligado? Não, mas foi foi formidável. Mas antes de a gente prosseguir, eu tinha alguma coisa que eu queria falar sobre esse jogo. Então, antes de você pensar, records. Menos ponto, menos jarda, menos pontos pro campeão. Não, é um monte de coisa. Um time nunca venceu o Super Bowl fazendo 13 pontos ou menos, aconteceu. Menor quantidade de pontos combinados, 16. Menor quantidade de pontos de um perdedor de Super Bowl, isso empatado, 3. Tom Brady agora é o quarterback mais velho a vencer o Super Bowl. Eu vou gravar esse áudio e começar a soltar várias vezes nos próximos anos. Sim. Brady agora está empatado como o jogador com mais títulos na história da NFL, contando o pré-Super Bowl. Como o Super Bowl, ele é o único, ele quebra o empate com o Charles Haley, que jogou nos 49ers e nos Cowboys. Bill Belichick agora é o técnico mais velho a vencer o Super Bowl com 66 anos. O Bill Belichick agora está empatado com Curly Lambeau e com George Halas pela maior quantidade de títulos na história da NFL, também contando o pré-Super Bowl. Sozinho o Super Bowl ele tem 6, né? O Chuck Noll é o mais próximo com 4 com os Steelers. Lembrando que o Curly Lambeau dá nome ao estádio do Green Bay Packers. E o George Halas tem as iniciais dele na camisa dos Bears. Então eu espero que o New England Patriots faça algo do gênero no futuro. Os Patriots têm agora a maior quantidade de vitórias em pós-temporada na história da NFL, com 37, e empata com o Pittsburgh Steelers em maior quantidade de títulos por um time na história, com 6. Puta que pariu. Eita porra. Né? E é isso, desculpa estar ouvindo com crianças, mas os recordes aí merecem o meu palavrão. E, cara, o que eu queria exaltar também é a postura tanto do McVay como do Goff, que provavelmente vão ser muito criticados, e com justiça, mas também tem que ser criticado com menos força do que muitas pessoas gostariam de ver em mídias sociais, né? Que as pessoas gostam do extremo. Tipo, McVay é maluco, e uma merda. O Goff é o maior bust da história, desde o Jamarcus, sei lá. As pessoas gostam de extremos chamam a atenção. Nenhum jornal vai ter a manchete. Gente, precisamos de mais tempo para analisar as coisas. Não, isso nunca vai acontecer. Mas os dois responderam às entrevistas. O McVay foi brutalmente honesto, falando, cara, a gente foi out-coach. O Jared Goff, depois de Tradução. Tomei no tático. Já falando. No tático. Porra, exatamente. E o Goff senta lá, depois de uma péssima atuação, e responde todas as perguntas, sabe? Não tá de cabeça quente. Por isso que eu acho que o negócio do Dak Prescott que você falou não é tão bizarro assim, porque o Goff tem a cabeça boa. Ele é jovem, ele treme ainda um pouquinho, normal, mas ele é um cara muito consciente da questão profissional, gente, a pressão na Louisiana 3 semanas atrás é um negócio de maluco. E ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Enfim, só queria admirar que esse time tá no caminho certo, cara. O Sean McVay tem metade da idade do Belichick. Não sei se essa janela não tá fechando. Foi mal. Eu esqueci que o Sean McVay tem 33 anos e ele é o head coach com uma cabeça inovadora no time. Não é por isso. É porque, né, tem uma galerinha aí que vai ser free agent. Vai. Lógico que vai, mas eles acreditam que eeles têm um combinado head coach e quarterback. É isso que eles acreditam. Não, tudo bem. Eu discordo. Eu acho que o Goff precisa melhorar muito pra gente acreditar nisso. Porque se você pega um time com 2 semanas pra se preparar, com um técnico acima da média, e vamos combinar que o Bill Belichick não é o único treinador defensivo acima da média da NFL, né? Não. Assim, foi um puta plano de jogo, mas o Vic Fangio, por exemplo, também teria feito um plano de jogo assim. Como o fez, inclusive. Matt Patricia fez primeiro. Free agents dos Rams. Ndamukong Suh, LaMarcus Joyner, Dante Fowler Jr., Cody Littleton e uma galera. Dominic Easley, Sam Shields, assim, muitos jogadores. E tem um cara que ninguém fala, que é um guard, o Roger Saffold.
Sim. Também é free agent. Andrew Whitworth tá falando que todo mundo vai morrer no final das contas. 37 anos, left tackle. É capaz que aposente também. Sim. Então, lembrando também que 2019 é ano contratual do Jared Goff. Que 2020 ele joga na opção de 5º ano. Então, né? Não, o que eu quero dizer do caminho certo, eles têm um head coach jovem e com a cabeça aberta que vai aprender certamente com isso. Ok, concordo, mas assim, e eu não tô sendo, agora eu não tô sendo sacana não. Eu acho que da mesma forma que o Chicago Bears de 2018 não vai ter uma outra oportunidade de vencer o Super Bowl como teve em 2018, eu também acho que os Rams não vão ter outra oportunidade como tiveram em 2018. Você quer... Vamos entrar então na última pauta? Que é exatamente isso? Lê aí o que tá escrito. Quem está mais perto de ir ao Super Bowl 54? O que foi a 4 nos últimos 5 anos ou que está numa conferência que ninguém se repete a 5? Eu acho que o time que foi ao Super Bowl nas últimas 4 vezes nos últimos 5 anos. Os Patriots, né, gente? Enquanto você... Eu não consigo dizer que não. Não tem como. Eu tô falando agora, tá? Que eles são favoritos ao Super Bowl. Na verdade, abriram as apostas e os Chiefs são os favoritos ao Super Bowl, né? Com justiça. Em termos de apostas, dá pra colocar os Chiefs, né? Lógico, mas assim, eu caso dinheiro dos Patriots e não veio falar que são underdog, não. É o melhor treinador da história no esporte mais coletivo que existe. Não tem como, pois cara. Cara. É um negócio que não tem como você tirar. E os Rams... Qual foi a última vez que um time foi 2 vezes seguidas da NFC tirando o Seattle Seahawks? Que foi no 48-49. Rapaz, faz tempo, hein? Eu não sei se eu vou achar. Provavelmente Dallas Cowboys dos anos 90. Rapaz, faz muito, muito tempo. Deixa eu checar aqui, mas seria meu palpite também. Dallas foi, São Francisco no final dos anos 80 foi também. E é isso. E Minnesota, sei lá atrás. Os Rams foram no 34, mas aí só no 36. Ah, não, Packers 97 e 98. Ah, verdade. Essa foi a última vez que um time foi bicampeão da Conferência Nacional, ou seja, 2 vezes seguidas. Pois é, e os Patriots fizeram isso 2 vezes nos últimos 18 anos, então eles foram seguidos no começo do século, e agora foram a 3 Super Bowls seguidos. 4 de 5. É inacreditável. É idiota. E é o poder da adaptação, cara. Eles fazem de tudo, eles já fizeram de tudo, eles conhecem tudo. Se algo der errado, eles podem falar. Você lembra que quando a gente tava indo mal contra o Arizona Cardinals em 2004? Lembro. Vamos fazer isso agora e dar certo? Vamos. Então é isso. Vamos fazer. Deixa eu ver aqui se eu tenho as cotações para o Super Bowl 54, né? 54 será em Miami. Será em Miami, vamos ver aqui. Miami, Florida. Super Bowl 54 odds. Então, pelo que eu achei aqui no oddshark.com, Patriots e Rams são os favoritos. Aí na bovada. Que isso aí vai variar de casa de aposta para casa de aposta, de cassino para cassino. Patriots e Rams co-favoritos, depois com a mesma cotação, depois Chargers, depois Chiefs, depois Indianapolis Colts, depois New Orleans Saints, Chicago Bears, Pittsburgh Steelers, Green Bay Packers, Minnesota Vikings, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Atlanta Falcons, Baltimore Ravens. E aí quem vem na sequência? Cleveland Browns. Vamos. E as 2 maiores zebras para o Super Bowl 54, as 3 maiores. O 30º é o Oakland Raiders, 31º Washington Redskins, 32º Miami Dolphins. Uau, sério? Não tem QB, né? Vão cortar o Tannehill. Não é verdade, esqueci. Queira ou não, o Buffalo Bills está à frente do Miami Dolphins nesse momento. Ou não? Porque o Josh Allen não foi um desastre completo, tem que melhorar muito? Tem. Mas os Dolphins ainda têm uma incógnita gigantesca na posição de quarterback e saiu, agora eu não sei se dá para acreditar nisso ou não, mas saiu um monte de report já que o Stephen Ross já quer que os Dolphins tanquem na próxima temporada para pegar o Tua Tagovailoa em 2020. Pois é. Não sei o que vai acontecer com o Miami. Acho que essa declaração até dá um impacto nessas cotações, né? Então... Com certeza. Então é isso. Até porque é tudo especulativo, né, gente? Digo, o que eles têm pra botar os odds são a especulação. Sim. Qualquer coisa que saia influencia. É como se fosse uma bolsa de valores, né? Exatamente. Fizemos todo o estrago que podíamos. Acabou.
Será que algum ouvinte vai chorar nesse momento? Vai ficar emocionado? Lógico que não, vão xingar a gente porque a gente falou mal de alguém que eles gostam. Oi? Eu falei isso em voz alta? Eu não pensei isso. Tô brincando, gente. Amo vocês. Acabou, Eduardo Miceli. Eu vi uma frase de um comentarista no Reddit que eu queria deixar aí pros torcedores dos Jets. Ver o John Namath entregando o Vince Lombardi pro Tom Brady pra cacete. é tipo ver um filme pornô e ver sua filha no filme pornô. Que horror! Eu achei horrível, mas eu achei maravilhoso. Eu não podia deixar de falar isso. Que horror! Ai. Aí foi um usuário do Reddit que falou isso, eu comecei a chorar de rir, eu precisei falar aqui com vocês. Parabéns, usuário do Reddit, pela excelente piada. E o resumo da temporada é Bill Belichick tomando suco de laranja. Foram 17 semanas de pré-temporada pra New England. Gente, alguma temporada não é isso? Pensem, fiquem com esse pensamento para 2019. Mas a questão é a seguinte, não é incompetência dos outros times tão somente. É muita competência dos Patriots. É lógico que é. Dolphins, Jets e Bills não jogaram o Divisional Round e final da Conferência Americana, velho. Ah não, mas partir de 5 vitórias ajuda, assim. A ter vantagem de campo, etc. Mas até o Chicago Bears teve 5-1 na divisão também, cara. Também, mas aí é o problema de Chicago. Os Rams tiveram 6-0. Nossa, é verdade. Então, tipo, esse argumento da UFC... Eu acho que é mérito, mas assim, você entra na temporada regular com 5 vitórias, tá ligado? Os times não estão sendo competitivos. Por mérito claro deles. que o mérito é deles, mas assim, os outros times não ajudam. Eles não ajudam a ter um pleito forte. Qual foi a última vez que a AFC East, tipo, falou assim, não, vamos bater de frente? Foi com o Rex Ryan nos Jets. E venceram deles nos playoffs. 2 vezes. Aí você tem o Wildcat. A gente já tá em 2008 nessa conversa. É sério, tipo, óbvio que... Gente, eu tô aqui o dia inteiro falando bem da porra do Bill Belichick, eu não entendo, não é mal. Mas assim, a AFC East não é uma divisão competitiva há muito tempo, gente. Muito porque os Patriots são incríveis, mas também porque os outros times estão começando a se mexer agora com quarterbacks calouros. Mas você viu que eu postei no Twitter? A única divisão contra a qual o Tom Brady tem recorde negativo é a NFC Central, que não existe mais. Isso é maravilhoso, né? Ele tem 0-1, porque ele entrou contra os Lions na temporada de calouro dele. Mas ó, AFC East 81-21, AFC North 25-6, AFC South 26-7, AFC West 22-12, NFC East 13-3, NFC North 17-3, NFC South 12-4 e NFC West 10-5. Então, desculpa, mas os caras são foda, velho. Não tem o que fazer. Lógico que são. Não tem o que fazer. Aí, se a gente quiser, agora vamos terminar o podcast com uma energia boa e falar que a arbitragem que favoreceu o New England Patriots, né? Até porque, claramente, a NFL quer que os Patriots continuem dominando, sendo que ela coloca free agent, draft, escolha compensatória, troca, puta que eu pariu, e foi contra o time de Los Angeles que ela quer que dê certo. Então, com certeza a NFL tá querendo pra caralho que os Patriots ganhem sempre. É uma narrativa fantástica isso, né? Eu fico extremamente irritado com isso. Ave Maria, uma preguiça das pessoas. Agora eu vou sair da minha carapuça de analista / comentarista do esporte americano e vou botar minha carapuça de torcedor. Avisa pro Robbie Coleman que tem que marcar os lotes, só não matar os wide receivers, tá? Ninguém mandou falar que o Brady tava velho. Fusão. Matou o rapaz, o Tommy Lee Lewis. Então. Pronto, voltei pra minha... Voltou? Voltei. Voltou! Tô de volta. Fizemos todo o estrago que podíamos nessa temporada fantástica. Queria agradecer a todos vocês, ouvintes, por esse ano maravilhoso. Um ano que revelamos ao mundo o prêmio Kirk Cousins da semana. Um ano que, enfim, foi muito divertido. A gente tá exausto. Eu vou falar a verdade. Ontem eu saí da ESPN, era 2h30. 2h30? Não, até mais. Acho que era 2h50. Meu irmão, começou a cair uma tempestade em São Paulo. Aqui também. Que eu nunca tinha visto na minha vida. Parecia que era tipo Deus lavando minha alma, que a temporada acabou e eu posso descansar um pouco. E assim, a gente trabalha com o que a gente ama, óbvio,
Mas a gente não é pago para fazer o podcast, a gente é pago para se preparar para o podcast. Isso eu falo muito. Até eu falei isso pro Zolim ontem, indo pro figurino tirar a camisa e tal. Eu falei assim, cara, a gente não é pago para fazer a transmissão ou para fazer. A gente é pago para estudar, porque, tipo, dá muito trabalho. Tipo, a gente não tira do céu as coisas que a gente fala aqui. É muito jogo, entre aspas, perder tempo vendo um Lions e Rams, que parecia um jogo completamente insignificante quando a temporada começou, mas que teve repercussão, assim, absurda. Então, tô exausto, até por isso nosso podcast vai tirar uma pequena pausa, uma pequena férias, e para refrescar o produto também, né? Pois é, isso é fundamental. E aí a gente já começa a entrar no ritmo do draft, no ritmo de festa, e é isso aí. Antes tem franchise tag, que os Steelers... tem free agents. Temos novelas, se você gosta de uma novelinha bacana, temos novelas formidáveis para essa intertemporada, hein? Tem Antonio Brown, tem os Steelers querendo colocar transition tag no Le'Veon Bell, né? Tem o Rob Gronkowski aposentando ou não. Temos boas novelas aí nessas próximas semanas, nesses próximos meses. Tem um draft bem interessante na parte defensiva. Vamos ver qual a repercussão que esse Super Bowl vai ter nas franquias, porque foi um Super Bowl defensivo e a classe defensiva desse draft é muito talentosa. Então, mais que a de quarterback. Temos a decisão dos Giants ou não de escolher um quarterback com a sexta escolha geral. Temos também a ordem estabelecida já do draft, né? Os Rams são 31 e os Patriots 32. Então, vai ser uma intertemporada bem legal mesmo. Só pela novela do Antonio Brown já vai valer a pena, porque a probabilidade de ele ser trocado depois de junho, por questões de contrato e teto salarial, é muito maior do que pré-junho. Então essa novela vai demorar um pouquinho para se resolver. E vai ser bem legal. A gente volta... Não sei ainda, mas ainda em fevereiro. Deixa eu ver aqui. Key dates 2019 NFL Season. Vamos lá. Vamos descobrir quando o nosso podcast vai voltar. Entrei na coisa errada. Vamos lá. 2019. Important dates for first months. Dia 19 de fevereiro é o primeiro dia para os times colocarem a franchise tag. Que dia cai dia 19? Você tá com o calendário aberto aí? Dia de fevereiro? É. Cai numa terça-feira. Terça-feira. Tá, mas é o primeiro dia, acho difícil que os times coloquem franchise tag no primeiro dia. O limite da franchise tag é o dia 5 de março. E o Combine acontece no dia 26 ou dia 4 de março. Então a gente deve voltar lá para o final de fevereiro, dia 28, ou início de março, 1, 2 ou 3, enfim. Mas lembrando que 1, 2 ou 3 é carnaval, né? Então a gente volta depois. Que nem faculdade, né? Depois do carnaval. As aulas voltam depois do carnaval. Depois do carnaval a gente volta, tá, gente? Nesse podcast. O site continua, tá? Vamos deixar claro isso. Lógico, firme e forte. Não vai parar, é só o podcast que a gente vai dar uma pausa, porque o podcast dá um trabalho do cacete. Porque é difícil ter um texto que a gente fique 1h30 fazendo, que nem o podcast, né? Porque o podcast a gente tem que estudar pro podcast. Depende do texto também. Depende do texto, mas, por exemplo, a prévia do Super Bowl deu 3.500 palavras, eu fiz em 3h30, mais ou menos. Uhum. Mas é mais raro um texto demorar, até porque eu tenho que editar o podcast também, eu demoro, sei lá, 40 minutos pra editar. Então, não é tão simples assim. Então a gente precisa dessa pausa, porque é 2 vezes por semana, ainda tem o episódio dos sócios. É pesado o podcast, parece que não, mas é muito pesado. Então a gente vai dar essa pausazinha aí, pra dar uma refrescada, pra vocês sentirem saudade da gente, porque o que é a saudade se não o catalisador do amor? Não é, Eduardo, sério. Saudade é importante. Saudade é importante, você não pode... Voltaremos também com o episódio de Conselhos Amorosos. Talvez. Né? Não, talvez não, vamos voltar, pô. Talvez. Você não quer? Tem que vender difícil produto, André. É verdade. Talvez voltamos com o podcast de Conselhos Amorosos. E obrigado, de coração, amo todos vocês. Eu sei que tem muita gente que fica brava quando alguma coisa que eu falo. Eu falei isso no Twitter ontem. Mas eu tento sempre falar o que eu penso. Eu acho que pra gente ser amado, a gente tem que ser odiado também. Eu já disse algumas vezes que eu não gosto de ficar em cima do muro, eu não quero fazer um negócio meio... Tem uma expressão em inglês, vanilla, que eu não sei se tradução, chapa branca em português, né? Seria uma tradução boa. Eu falo mesmo, se eu tiver errado, eu vou virar e falar assim, olha, tava errado. Se eu tiver certo, vocês vão ter que me aguentar também. E aí que é legal, tem que ter tesão. O negócio é esse. Já dizia Bingo no filme lá do Bozo. Pra dar audiência, tem que ter tesão. Tem que ter tesão pra fazer os negócios. E tudo que a gente fala é elaborado, nada vem do céu, né? Tipo... Nada, só chuva.
É, só chuva, como veio ontem. Mas as coisas não vêm do céu, assim, que a gente, tipo, só pra causar, assim, tipo, first take total. O Max Kellerman hoje tava defendendo que o Brady está à beira do penhasco porque ele teve mais interceptações que touchdown nos playoffs. Puta que pariu, esse cara não cansa. Então, tipo... Todo ano, cara. Então, esse é a polêmica pela polêmica, entendeu? Quando a gente faz alguma polêmica nesse podcast, é com algum fim. Não é só polêmica pela polêmica. Tipo, o Kirk Cousins é pipoqueiro? Sim. Porque o cara tem 90 milhões de dólares garantido em 3 anos. Não é só pra falar que ele é pipoqueiro pra irritar o torcedor dos Vikings, entendeu? Tipo, tudo teve uma motivação. E assim vai. A gente errou algumas coisas. Como a gente errou que o Jared Goff era o pior quarterback da NFL entrando na temporada 2017, erramos. Ele é o melhor? Não. Né? Erramos. Eu também não vou ficar dançando em cima da lápide dele aqui nesse podcast. Mas... a gente avisou. Tipo, não, né? Mas, sei lá, é isso. Tô de coração aberto aqui, Eduardo Miceli. É isso, bela abertura de coração. E é isso, muitas pautas. O Rob Gronkowski falou que ele mal podia andar depois do jogo. A aposentadoria vem, viu? Vem. Tá vindo. Tá vindo. Do maridão da Gi, não vem. Não. Inclusive, parabéns aí ao diretor de transmissão nos Estados Unidos que colocou a Gisele no telão, justamente na campanha mais importante dos Patriots, e aí o Tom Brady ficou com medo da DR e jogou bem. Agora é esperar ver como é que vai ser esse anel aí. Acho que o do Tom Brady podiam colocar um bode no anel, né? Você viu a previsão bíblica que acharam antes do jogo? Vi, lógico. Vive, Daniel 8:3. Vamos lá. Se eu soubesse imitar o Cid Moreira, eu leria com a voz dele. Daniel, deixa eu achar aqui. E eu ouvi chegar perto do carneiro, que em inglês é ram, enfurecido contra ele e ferindo-o quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode, em inglês goat, o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. Tá na Bíblia, né, bicho? Pronto, gente, vamos encerrar. Vamos encerrar com a palavra aí de Daniel, versículo 8. Não, capítulo 8, versículo 3. E é isso. Eduardo Miceli, últimas palavras dessa temporada. Beijo. Beijos. You can do better. Muitos beijos. Não, gente, muito obrigado por estar com a gente nessa temporada. Agora é que a gente para ver o resto das coisas que estão acontecendo ao redor. Porque é um ritmo frenético de informação, de assunto, de tópico. Agora é que todo mundo dá o respiro para entrar com tudo em 2019. Então, gente, obrigado por estar com a gente de novo. Fiquem com a gente, daqui a pouco a gente volta. E é isso. É isso. Voltamos então depois do Carnaval com o podcast da família brasileira que gosta de NFL. Foram momentos incríveis. Se vocês puderem lembrar dos melhores momentos desse podcast, inclusive, mandem pra gente tweets, @curteantony, @miceliaff, o Dudu no Instagram também é @miceliaff, eu no Instagram sou @AntonyCurte, como este momento aqui. É a cocada, Antony, porra! 20 anos de curso. Um abraço pra rua de Eduardo Miceli, que também foi coadjuvante importantíssima nesse podcast. A gente tá tentando postergar o fim e eu parar de gravar esse negócio, mas... Para de gravar agora. Mas não vai ter como. Beijo no coração, fizemos todo o estrago que podíamos e eu amo todos vocês. Obrigado, viu? Obrigado por me permitir trabalhar com o que eu amo. E é isso. Encerra essa porra!